Fala galera, Oi, gente! eu sou o Eric, sou consagrado da Comunidade Aliança. Eu sou a Clarice, discípula da Comunidade Aliança. Nós somos casados, graças a Deus, e nós estamos aqui para partilhar um pouco com vocês neste dia sobre Namoro cristão. Por isso, 1, 2, 3 e Roda a vinheta! Como nós estávamos falando, nós vamos conversar um pouco sobre o namoro cristão. E como você sabe, o tempo do namoro é um tempo de experiência, um tempo de discernimento, um tempo de caminhada para nós chegarmos, se for da vontade de Deus, ao matrimônio, que é esse passo definitivo. E aí, nesse tempo do namoro, é um tempo propício assim mesmo para que você, né, e o seu namorado, no caso, se conheçam, buscar perceber se existem compatibilidade mesmo, né? Se vocês querem a mesma coisa, se vocês caminham no mesmo caminho, tudo mais. É um tempo de você conhecer a pessoa e perceber em você também se Deus ele lhe chama à vivência do matrimônio, né? É um tempo de discernimento. A gente está acostumado a ver pessoas que se casam pela tradição, mas muitas vezes não é nem a vontade de Deus, né? Nós temos outras vocações. Nós temos o celibato pelo reino dos céus, que não é o tema do nosso dia de hoje, mas nós temos o celibato. No caso dos homens, nós temos o sacerdócio, mas pela tradição, muitas vezes, nós nos vemos obrigados a caminhar para o matrimônio. E durante o tempo do namoro, é o período onde você vai poder descobrir com a sua namorada ou com o seu namorado qual é a vontade de Deus para vocês. Então, muito importante, primeiro ponto aí que é muito importante, um olhar para Deus. O namoro não pode ser vivido a dois, tem que ser vivido a três, né? O namorado, a namorada e, sobretudo, Deus, que é quem nos guia, que é quem nos conduz, que é aquele que vai dando o norte a si mesmo para essa vivência. E aí a gente tava pensando sobre o que a gente iria partilhar hoje com vocês. A gente pensou também, né, em dar um pouquinho do nosso testemunho. E uma coisa que é muito importante, que a gente acha que é o ponto principal pra gente falar sobre namoro cristão. Que o namoro também é um tempo onde você é chamado, né, a conhecer o outro, mas tem coisas que você não é chamado a fazer nesse tempo, né? É um tempo também de muitas esperas. E hoje em dia, né, a gente vive num mundo altamente, né, sexualizado e tudo mais. E é muito normal, digamos assim, a gente ver namorados que já têm a vida sexual ativa, já têm relações, mas esse tempo não é um tempo para isso, né? O nosso corpo ele é templo do Espírito Santo e só quando nós nos damos em matrimônio, né, com a outra pessoa que nós estamos abertos, né, a ter esse tipo de relação. Então, no tempo do namoro é um tempo de você gastar tempo conhecendo a pessoa, né, conhecendo ela, a família dela, os interesses, o que ela busca. E não é um tempo ainda da gente ter uma relação ainda mais íntima. E isso, assim, é um zelo de Deus com as nossas vidas, né, com o nosso corpo, com aquilo que é sagrado em nós. O nosso corpo ele é sagrado. E, assim, como um casal que viveu, né, 9 anos de namoro, vivendo a castidade, eu posso dizer que vale muito a pena, né? Eu acho que o amor se torna algo muito mais puro e muito mais verdadeiro. Parece contraditório, né? Nós vemos, como o Clarice estava falando, esse mundo que é sensualizado, que é sexualizado. Parece que é contraditório falar que na castidade, na pureza, né, na não vivência sexual, há mais alegria do que na vivência. E isso é uma verdade, porque quando nós guardamos, nós olhamos para o outro, nós estamos com o outro, nós amamos o outro pelo que ele é. E não pelo que ele pode me dar, pelo que ele possui, por aquele momento de sexo, por aquele momento de prazer, né? Eu amo a minha namorada, a Clarice, no caso, né? Pelo que ela é, né? Não pelo que ela vai me oferecer e tudo mais. Então, assim, esse olhar, a graça da castidade, a graça da pureza, nos faz íntegros, né? Nos faz olhar para o outro como um todo e não apenas como um ser sexualizado, assim, né? Como um ser sexual. Quando eu e o Eric a gente se conheceu, né? Nós já éramos da igreja, então a gente tem noção que isso se tornou mais fácil. Nós dois já éramos de caminhada, já tínhamos, assim, digamos que um conhecimento acerca do que a igreja orienta, daquilo que é o namoro, o tempo, né?
Mas eu sei que muitas pessoas já começaram a namorar, já tem a vivência, né, do sexo ainda no namoro. Mas, não sei se vocês sabem, né, mas Deus, ele é capaz de nos revirginizar, né? Então sempre é tempo de você viver um namoro casto. Se você hoje em dia namora e no seu namoro vocês não vivem a castidade, comecem hoje, sempre é tempo. Pra Deus nunca é tarde. E aí, por que eu tô dizendo isso, né? Quando eu conheci o Eric, né, a gente começou, sempre foi vivendo a castidade e tudo mais. E aí, algumas pessoas assim, né, próximas me diziam, pra vocês é muito fácil, porque vocês nunca tiveram nada, então vocês não sabem, não sei o quê. Mas pra quem já viveu, né, pra quem já namora, é muito mais difícil. E eu acredito sim que seja mais difícil sim, pra você que já tem uma relação, você meio que, né, voltar atrás. Mas confie na graça de Deus. Como o Eric falou no começo, um namoro cristão ele é vivido a 3. E se Deus tá no meio, dá certo, né? Uma das coisas que a gente ia pensando era muito nisso também, né? Pra que você que já vive o namoro, calma, ainda é tempo, né, de você mudar o curso do seu namoro e fazer dele um namoro santo mesmo. Um ponto muito importante é, se você deseja viver um namoro santo, viver um namoro casto, 2 coisas são muito importantes. A primeira é confiar na graça de Deus e buscar na oração. Rezar com seu namorado, com a sua namorada, estarem juntos ali, rezar o texto, participar da missa e tudo mais. A segunda é, confiando na graça de Deus, desconfiar de você mesmo. Então, é verdade. Não vá achando, não, estamos rezando tão direitinho, a gente agora já é santo, a gente já é anjo. Não vá nessa onda. Namorar na sala, né, sempre com pessoas próximas, sair para namorar é importante, sair e tudo mais. Desconfiar da sua própria carne, entendeu? Porque muitas vezes nós vamos ser tentados e nesse caminho nós podemos cair, né? Então é importante essa desconfiança. Tem vários santos na igreja que fizeram isso, né? São Francisco de Assis pulou nu pela janela numa roseira, né? Então assim, nós não podemos achar que simplesmente Não, agora vai dar certo, tudo mais, vamos embora. São Francisco Xavier deitou numa fogueira ardente e nu, né? Porque uma prostituta se ofereceu a ele. Então, para nós vivermos a castidade, para nós vivermos um namoro santo, um namoro casto, é preciso também que nós desconfiemos de nós mesmos e caminhemos na graça de Deus. Uma motivação que me atraía para viver a castidade, porque tipo assim, às vezes a gente pode pensar, mas o que eu vou ganhar, o que eu vou perder, né? O que vai acontecer se eu viver ou se eu não viver? Uma motivação, o que mais me motivava a viver a castidade era pensar na Eucaristia. Nós sabemos que quando nós não vivemos a castidade, né, nós estamos em pecado assim mesmo, nós ficamos impossibilitados de comungar. E aí, qual era o meu pensamento? Eu dizia assim, poxa, será que isso vale mais do que a Eucaristia? E aí eu parava para perceber que não valia mais. Que se Deus ele colocou tudo perfeito, num tempo certo, só era preciso que eu vivesse o tempo certo. Deus ele não estava me tirando nada. Ele estava colocando numa ordem que me fizesse crescer, numa ordem que me fizesse bem, que não gerasse feridas, que não gerasse mágoas, né? Mas numa ordem que fosse algo fecundo mesmo. E aí toda vez que... Porque assim, o povo vê a gente na igreja e acha que não teve desafio nenhum. Que nada, tem muitas vezes que a pessoa, né? A carne quer falar mais alto e tudo mais. E aí na minha cabeça vinha um pensamento, meu Deus, se eu fizer isso eu não vou comungar, eu vou perder a Eucaristia. E aí eu pensava, não, isso não vale. Não vale, a Eucaristia vale muito mais do que isso, Jesus vale muito mais do que isso. Eu vou abrir mão de receber Jesus, o corpo, o sangue vivo em mim, por causa disso, não vou não. E aí será o que me motivava muito, assim, a viver a castidade. Então, reze e pergunte a Deus, né, assim, que Deus ele vai lhe dar todos os motivos e os porquês, né, de viver o namoro santo, a necessidade de se viver um namoro santo. Uma coisa que é muito relevante também é o diálogo, né? O tempo do namoro é um tempo de se conhecer e de conhecer o outro, né? Em vista do matrimônio, que na vivência matrimonial todo mundo diz isso, é muito mais complexo, né? Tá ali junto 24 horas, não sei o que, é muito mais difícil. É muito bom. Tá tranquilo aí, estamos vivendo, viu? Mas é importante você partilhar com o outro, você conversar. Muitas vezes parte do homem ou parte da mulher esse desejo pela vivência da castidade e o outro nem sabia disso.
Então é importante você chegar, sentar com seu namorado, partilhar, conversar, não só nesse ponto, mas em todos os pontos, como é que tá a sua vida nos estudos, no trabalho, né? Como é que tá a sua vivência familiar, poder partilhar, poder se abrir com o outro, poder juntos ali buscando a vontade de Deus, conhecer o outro e conhecer também o que Deus quer para vocês, né? Então esse diálogo é importante, isso na minha vida, na vida da Clarice sempre foi muito bom, porque Clarice fala muito. E aí, tá vendo, gente? Né? Mas é verdade. E aí, pra finalizar, vamos falar um pouco sobre o caminho, como é? Vamos? Porque, assim, se você, né, quer fazer do início, você não namora, você quer começar um negócio certinho, desde sempre, como é que a do zero ao topo, né? No Shalom nós fazemos assim, mas não é algo do Shalom, é algo da igreja, né, de quem é cristão e tudo mais. Mas que no Shalom nós fazemos assim, prezamos muito por isso, que é a questão do caminho. Como é que é isso? Vamos supor, eu começo a me interessar pelo Eric, né? Eu não vou chegar lá já dando uns beijinhos nele, bora, chega aqui, né? Não é assim. Se trilha um caminho. E esse caminho nada mais é do que escutar de Deus se ele é a pessoa certa, se é o tempo certo, se é bom que esse namoro saia ou se o negócio vai desembestar. E aí é um tempo que você e essa pessoa, vocês vão rezar. No caso do Shalom, que você tem um acompanhador, né? Uma pessoa que reza por você. Esse acompanhador vai fazer esse papel de rezar por você também, né? Nesse tempo vocês vão rezar e vão discernir se aquele namoro vai aproximar vocês de Deus ou se pelo contrário vai afastar, né? E aí ouvir de Deus se aquilo vai fazer bem ou não. Então essa é a melhor forma de se começar um namoro. Um caminhar nada mais é do que crescer na amizade, né? Crescer na intimidade um com o outro antes desse namoro propriamente dito, né? Então você conhecer o outro, você ver os interesses do outro, você ver se realmente tem essa afinidade entre vocês e se essa afinidade vai levar vocês para Deus, como Clarice falou. Então acho que é isso, né? O tempo é pouco, a gente tentou falar um pouco de tudo, mas é isso, um namoro santo vale a pena, né? E nós hoje colhemos os frutos disso, né? Acho que nosso casamento foi até muito mais feliz, né, querida? Com certeza. Porque a gente viveu esse tempo junto de Deus e como foi bom, como valeu a pena. Isso mesmo. Deus Shalom. abençoe, vale muito a pena. Shalom.